Prepare-se para receber a visita de um recenseador. A partir de agora, os pesquisadores do IBGE vão visitar todas as casas do Brasil com a tarefa de contar quantos somos e saber como vivemos. O 12º Censo Demográfico Brasileiro vai durar 3 meses. Essa pesquisa, que acontece a cada 10 anos, é a mais ampla sobre o perfil socioeconômico do Brasil. Eles são mais de 190 mil. Estão espalhados pelos 5.565 municípios do país. Como é que a gente identifica que você é de fato um recenseador? Então, tem o nosso crachá, que tem o nosso número de matrícula do IBGE, tá? Tem o colete, que tem o nome do IBGE atrás, tem o nosso boné do Censo 2010. O morador ele pode ligar no número do IBGE para confirmar que a gente é funcionário realmente do IBGE. Nós estamos com o computador de mão também e a gente se identifica com o morador. Hoje, a primeira parada de Eduardo é na casa da dona Sônia. Sou o Eduardo, sou do IBGE, estou realizando o censo. Posso conversar com a senhora? Sim. Foram 10 perguntas e a cabeleireira ajudou a traçar o retrato da sociedade brasileira. Alguma pessoa que morava com a senhora está morando no exterior? Não. Quanto tempo durou essa visita? Menos que 5 minutos. Atrapalhou muito a senhora? Jamais. O primeiro censo realizado no país foi em 1872. Éramos pouco mais de 10 milhões de brasileiros, divididos entre escravos e libertos. Em 1940 começaram o recenseamento. Em 1940, foi realizado o primeiro censo pelo IBGE, mais de 40 milhões de pessoas. Já em 2000, data do último censo, chegamos a quase 170 milhões de habitantes. E hoje, segundo estimativas do próprio IBGE, passamos de 193 milhões. E agora é a vez de 2010 entrar para a história do censo. No lugar das fichas de papel, computadores de mão. É a chegada da era digital na pesquisa mais importante do país. Vai aparecendo as perguntas que a gente tem que realizar para o morador. Né? De tempos em tempos a gente tem que descarregar ele com o nosso supervisor nos postos de coleta pré-determinados, que o supervisor sempre fica lá. A gente vai e descarrega o computador de mão no computador dele. É importante o morador saber que, caso ele se sinta mais à vontade, é possível fazer a entrevista na porta de casa. Ele também pode combinar um horário com o recenseador, à noite ou mesmo no final de semana. Existe ainda a opção de responder ao questionário pela internet. Caso a pessoa não queira responder ao questionário presencialmente, o recenseador ele entrega uma senha para essa pessoa acessar o site do IBGE e com essa senha conseguir responder o questionário. Mas mesmo para usar a internet, a pessoa tem obrigatoriamente que receber o recenseador. Por que é importante colaborar com esse trabalho? Bom, é importante porque você pode definir como está a situação da sociedade brasileira atualmente. Bem, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Aparecido Soares da Cunha, que é coordenador operacional do Censo 2010 em São Paulo. Boa noite, Aparecido. Boa noite. Aparecido, todas as famílias serão visitadas pelos recenseadores no Brasil? Sim, nós estamos planejando visitar 58 milhões de domicílios no Brasil. Cada domicílio será visitado e recenseado e a população levantada. Então é importante esclarecer que as pessoas não podem se negar a participar do censo, não é? É um ato de cidadania. Passar as informações para o IBGE é passar a informação para a sociedade e trazer resultados positivos no planejamento público e privado, né? É importante o cidadão prestar informação. Inclusive, há uma lei que obriga o cidadão a prestar informação para o IBGE. Mas o IBGE faz questão de não aplicar essa lei. O IBGE pratica o convencimento da prestação da informação. Quer dizer, se a pessoa tiver um pouco resistente, o recenseador vai insistir. Isso, voltaremos quantas vezes forem necessárias para convencer o morador daquela residência a prestar as informações. Quais são as perguntas que são feitas nesse censo, Aparecido? Nós temos questões básicas levantadas sobre a demografia, né? Idade, sexo, religião, raça. E nós temos 2 questionários a aplicar neste censo, um simples e um mais completo. E o questionário que consta no simples consta também no completo. Pesquisaremos também questões sobre migração, nupcialidade, fecundidade e assim por diante, para dar um retrato fiel da situação do Brasil atual. Você pode dar exemplos dessas perguntas? O que tem de diferente desse censo, do último censo feito há 10 anos? Algumas questões são implementadas em função da modificação da sociedade como um todo. A sociedade exige, o meio acadêmico exige. Então, neste censo, nós estamos pesquisando quantos brasileiros vivem fora. Então, saberemos onde eles estão vivendo, de onde eles saíram. Então, teremos o número exato de brasileiros vivendo definitivamente no exterior.
teremos também uma avaliação do que a gente chama de movimento pendular. Quanto tempo o morador leva da casa para o trabalho e da casa para a escola. Com esta informação que o morador prestar, o governo federal, os estaduais e os municipais poderão criar políticas de transportes em função desses fluxos que ocorrem na sociedade. Existem outras duas questões que me chamaram bastante atenção. Uma é a questão de se ter um cônjuge do mesmo sexo, parece que está sendo abordado isso no censo desse ano. E também se a pessoa possui ou não motocicleta, é isso mesmo? Exatamente, faz parte do levantamento de bens, né, da residência, se tem ou não motocicleta. E cônjuge do mesmo sexo, a relação de parentesco dentro da família. É um quesito que foi colocado exatamente numa questão que aflorou na sociedade e é uma exigência. O IBGE está contribuindo para levantar esse dado. Agora, Aparecido, para que as pessoas entendam realmente a importância de se colaborar com o recenseador, de responder ao questionário com a maior sinceridade possível, para que são utilizados esses dados, para o que eles podem servir, uma vez que é feita essa pesquisa de 10 em 10 anos? Os dados coletados no censo servem de base para todas as demais pesquisas do IBGE. É a partir dos dados censitários que todas as outras pesquisas são planejadas e elaboradas. Não só isso, esses dados, depois de traduzidos através de tabulações, eles servem para políticas públicas. A campanha de vacinação, nós teremos um número de crianças numa determinada idade. Faremos, então, uma campanha de vacinação voltada para aquele número. Teremos uma quantidade de vacinas que teremos que aplicar. Campanha para o idoso. Então, aumentando a longevidade, que muito provavelmente vai ser detectado e confirmado nesse censo, aumenta o número de idosos. Que política a gente tem que tratar e tem que aplicar para o idoso? Então, são questões que são levantadas a partir de dados que, aparentemente, podem não ter importância, mas para a sociedade são muito importantes. Aparecido, eu gostaria de agradecer muito a sua colaboração aqui no Jornal da Cultura, prestando esses esclarecimentos para a população. Até uma próxima oportunidade e boa sorte aí no trabalho com o censo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.